nossos internautas, muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube da CVJ. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, os telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 61ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, em 3 de agosto de 2020, virtualmente. Eu acho que tinha alguém que pediu para ler, era você, né, seu Ninfo? Para ler o versículo? Era o senhor, não? Pode ler? Então tá bom. O vereador Ninfo, então? Pode abrir lá para o vereador Ninfo. Vereador Ninfo, o senhor tem que aceitar nós aí, dá um toquezinho ali. Aceita para abrir o microfone. Ah, agora sim. Eu não estou achando o meu papel, presidente. Ah, está aqui, achei. Não achei, não. Não? Desculpe, eu vou ter que repassar. Tá, então podemos passar para o vereador Richard? Pode ser? Sem inspiração, presidente. Obrigado. Vereador Richard. Vereador Iracema está preparada lá para ler o versículo bíblico. Estava na mão. Vereador Ninfo, fica para amanhã, tá? Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, nesta tarde, e as redes sociais que nos acompanham. Eclesiástico 1, 36 a 37. Não seja rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele um coração fingido, não seja hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de quebra. Palavra do Senhor. Ok, obrigado, vereador Iracema. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 60ª sessão ordinária realizada em 29 de julho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador James Schroeder. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que acompanham esta sessão. Essa secretaria recebeu os seguintes expedientes. Memorando número 8/2020, da vereadora Ana Rita, que justifica sua ausência na sessão ordinária do dia 28 de julho do corrente ano. Do vereador Rodrigo Facchini, recebemos o memorando número 16/2020, que justifica sua ausência na sessão ordinária do dia 29 de julho. Do vereador Mauricinho Soares, o memorando número 50/2020, que justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje. Recebemos também do Rodrigo Facchini, vereador Rodrigo Facchini, o projeto de lei ordinária número 97/2020, que dispõe sobre medidas permanentes de controle, combate e prevenção ao escorpião amarelo no município de Joinville e da outras providências. Do Executivo Municipal, recebemos o projeto de lei ordinária número 98/2020, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Saúde, a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Por fim, o relatório de atividades do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, referente ao ano de 2019. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Ok, vereador James Schroeder, muito obrigado. Horário destinado aos partidos políticos, artigo 126 do Regimento Interno. PSDB, 9 minutos. Quem vai falar? Vereador Iracema. PSDB, senhora, vereador Iracema. Boa tarde, seus vereadores, seu presidente, vereadoras e as redes sociais que nos acompanham nessa tarde de hoje. Eu venho a essa tribuna hoje falar novamente. Na verdade, eu até gostaria, talvez, de uma resposta do líder do governo depois, sobre os testes da Covid. Sobre os testes da Covid em Joinville, nos postos de saúde. Parece que está bem escasso, o povo está muito desesperado, muita gente atrás perguntando, Iracema, o que eu faço? Onde eu vou?
É que o médico agora, ele dá 10 dias de atestado e eles ficam recolhidos, né, em casa, mas eles ficam desesperados, eles querem fazer o teste e não dá. Várias pessoas, esse fim de semana, e semana passada também. Então, eu gostaria assim, de uma informação sobre isso para responder para o povo da nossa comunidade. Como que vai ficar isso? Se vai vir teste, se não vai vir? Se vai continuar como está? Porque está uma procura muito grande mesmo. Nesse momento, seria só isso. Obrigada. Passo a palavra para os dois. Quem vai falar? Do PSDB? Vereador Odir? Vereador Odir Nunes. Libera lá seu microfone, vereador. Aí. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, público que nos assiste através dos meios de comunicação, aos nossos funcionários. Senhor presidente, talvez há muito tempo não se via na cidade de Joinville uma revolta tão grande contra um governo e seus aliados como nesta semana. Sobre a questão do repasse de 7.500.000 reais para as empresas de transporte coletivo aqui na nossa cidade. Isto demonstrou, vereador Iracema, minha companheira de partido, a falta de cuidado com o dinheiro público. Vereador Ninfo, Vossa Excelência, que tem um banco, se o senhor deve para alguém, vereador Ninfo, você não consegue pagar, mas você quer dar uma parte do dinheiro, doar. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso. E o pior de tudo que, segundo informações, eu gostaria até que o líder do governo e os vereadores da base confirmassem se de fato eles tiveram uma reunião com o executivo antes deste projeto aportar na Câmara, porque é impossível um prefeito mandar um projeto desta envergadura, a Câmara de Vereadores, sem ter conversado com os vereadores da base. Isto é uma vergonha. Usar o dinheiro do povo para dar para as permissionárias de transporte público. Prefeito, o senhor deveria ter vergonha? Ou o senhor dá dinheiro lá, a sua empresa dá dinheiro para quem deve para a empresa? Para o mal pagador? Porque a prefeitura deveria, sim, ressarcir. Se a justiça determinou o pagamento e condenou a prefeitura em todas as instâncias a pagar os 125 milhões, e tem mais uma parte ainda que está sob júdice, por que então que a prefeitura não pagou? E não paga isso que deve às empresas? E quero dizer mais, logo também vocês irão assistir a mesma coisa do débito da prefeitura com relação às funerárias de Joinville, que também estão operando, vereador Maurício, sem concorrência. Então, eu queria, senhor presidente, os aliados, eu não vi nenhuma manifestação dos aliados do prefeito, a não ser do Fernando, do deputado Fernando, que depois
que viu a revolta, a fúria da população, ele fez um vídeo. Pior, né? O líder tem que se colocar antes dos seus liderados. Não depois que tomou a posição, se a Maria vai com as outras. Se a Maria vai com as outras. E sabe o que, vereador, a vereadora Iracema, nós estamos vendo? O imperador Nero, quando colocou fogo em Roma, quem entende um pouquinho da história, vereador Ninfo, o senhor é um homem intelectual e deve já ter lido a história de Nero, quando, não é verdade, Nero colocou fogo em Roma e estava cantando, se não me falha a memória, uma ópera, né, vereador Ninfo? Uma ópera. Aqui em Joinville não é diferente. Aqui em Joinville as pessoas estão morrendo. A vereadora Iracema acabou de dizer, e eu recebi muitas ligações de pessoas que vão no posto. Uma família foi no hospital infantil com 4 crianças, o médico disse que tinha que ser encaminhado para fazer os testes, as crianças estão em casa, porque não tem condições, vereadora. Então, aqui não é diferente. Nero colocou fogo em Roma e cantava. Aqui em Joinville não é diferente, não é diferente. Aqui eles sorriem e acertam entre si ainda para doar dinheiro para as empresas. Eu tenho uma admiração muito grande pelas empresas de ônibus. O nosso transporte não é melhor, não é por causa das empresas, é pela inércia da prefeitura, que não fez nem 2 quilômetros de corredor para ônibus. Isso dificulta, evidentemente que altera o custo. E eu quero dizer mais, é lamentável que nós estamos vivendo o caos em Joinville pelo prefeito não ouvir aqueles que têm experiência. Não precisava gastar esse dinheiro todo, o vereador Ninfo, da prefeitura no combate. Isso deveria ser partilhado com o governo do Estado. O governo do Estado deveria ter implantado aqui em Joinville um hospital de campanha, mas parece que a vontade de pegar esse dinheiro que vem destinado ao combate à pandemia, e que é um negócio exagerado. Obrigado, senhor presidente. Ok, agora o PSL. Vereadora Tânia. Vereadora Tânia, está ali. Tânia Larso. 3 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e quem não assiste pelo YouTube. Foi sancionado nessa sexta-feira e publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 17.968/2020. É uma lei que autoriza animais domésticos a visitarem seus doentes e terem o acesso aos hospitais públicos e particulares do nosso estado. Para quem não tem a intimidade, não tem amor aos animais, não sabe como essa lei é importante. Minha mãe faleceu há 4 anos, todos lembram, e o último sorriso dela, numa cama de hospital, foi para uma foto da cachorrinha Lili dela, porque ela queria ver ela. Depois daquele dia, ela descansou. Depois que ela viu a foto no Zoom, ela simplesmente descansou. Mas para muitas pessoas, o animal ele é o antidepressivo, ele é de suma importância. É claro que, nesse período de pandemia, não vai ser liberado, e também não é justo, e também vai ter que seguir muitas regras, as regras da OMS, e também de cada hospital, para que essa circulação dos animais, né, vão ter que ser vacinados, higienizados, até devido à contaminação. E também não é em qualquer local do hospital que eles poderão hoje passar. No hospital infantil já existe, né, a circulação dos cães que fazem todo um trabalho junto com as crianças de câncer, e isso ajuda muito no tratamento delas. E com certeza as pessoas doentes
que hoje tem em suas casas o seu animalzinho como companheiro, como parceiro, como amigo, com certeza essa lei fará muita diferença, porque as pessoas querem ver. Até em Itajaí, teve uma matéria, uma reportagem que saiu de uma pessoa que ela sentia falta do cavalo, e como o estado de saúde dela não era um estado muito grave, então ela pôde, no pátio do hospital, verificar, conversar com ele. Isso fez com que ela melhorasse também. Isso até uma vereadora de Itajaí, que é da Causa Animal, que relatou toda essa ação que foi feita através da Causa Animal lá de Itajaí. Mas é de suma importância. Então, eu quero parabenizar a deputada que fez essa lei, que tramitou, aos deputados que votaram essa lei de suma importância também para a saúde dos humanos e também a convivência dos animais, porque isso aí é um respeito. Então, eu quero deixar registrado, né, que não é simplesmente, eu vou chegar com o meu animalzinho lá no hospital e pronto, não. Ele vai ter regras, segundo a OMS, né, que isso aí já vem fora do país, já existe. O vereador Richard, que morou muito tempo fora do Brasil, sabe que em alguns países já tem essa passagem, então vai acontecer todo esse trabalho. Obrigada, senhor presidente. Ok, agora o PSC. PSC, quem vai falar? Vereador Jaime Evaristo, líder da bancada do PSC. Isso, o vereador Natanael, o vereador Wilson, eu até mandei uma mensagem. Não, eles não estão. Eu vou usar esse tempo, senhor presidente. Desculpa, eles não querem falar, desculpa. Quero cumprimentar Vossa Excelência, como cumprimento os pares, né? E também todos aqueles que nos acompanham pela plataforma virtual. Um prazer poder novamente revê-los. Eu quero voltar, senhor presidente, na questão da nossa comissão especial ao combate ao coronavírus. Hoje eu recebi também algumas ligações que as nossas unidades básicas de saúde, o PA, está mandando as pessoas para casa para depois receber o contato. Então, não são atendidos. A questão dos exames, então, acho que é importante, não é que eu acho, tenho certeza, que a Comissão de Combate ao Coronavírus contribuiu muito quando estava instalada e vai contribuir muito nessa questão para que a própria comunidade não fique desassistida nesse momento. Eu recebi um caso aqui agora que a pessoa estava lá no PA e foi orientada para ir para casa, mas não recebeu atestado, o médico não atendeu, isso é fato. Por isso a gente tinha que ver. O médico não atendeu e a coordenação mandou para casa sem um atestado, sem nada, vai ficar isolado. É uma questão que não dá para a gente acreditar, mas ligou. Vai ficar isolado em casa e o restante. Daí o médico vai ligar, vão ligar, mas essa pessoa precisa de um atestado para poder apresentar na empresa. Ela não tem um atestado em mãos. Então, isso é meio preocupante nesse momento, essa questão. Tenho que voltar a novamente se manifestar referente a isso. É um questionamento. Precisamos acompanhar essa questão da pandemia em Joinville. Ter os dados concretos, não podemos deixar as pessoas desamparadas nesse momento. Esse cidadão foi para casa, vai chegar em casa, não está constatado a questão se ele está positivo ou não, isso é preocupante. Vai chegar em casa, pode estar com o vírus, ou pode não estar, vai aguardar durante uma semana ali, vai ligar o médico para poder atender. Então, isso nós temos que saber. Vai ligar para marcar uma consulta lá. Então, isso é preocupante. Nós não podemos deixar que isso venha ocorrer, porque pode passar o vírus para os familiares, ou no final, não ser comprovado. Então, foi passado para ele que não tinha o teste, isso alarmou mais, que não foi comprado mais teste, então isso é ruim, né? As pessoas receber essa notícia, isso é fato, senhores vereadores, nós representamos o povo, estamos com a pandemia. Essa informação, o PA,
o posto de saúde, não podia, claro, não dizer que não podia dar. Estão certos, tem que falar mesmo, lógico. Mas passa essa informação, o pessoal fica preocupado. Poxa, não tem teste, por isso estão me mandando para casa? Por isso estão me mandando para casa? Para quando chegar o teste, me chamar? Mas eles podem contaminar outras pessoas. Imagina, pensa só. Por isso que o acompanhamento da comissão é importante nesse momento, para esclarecer a comunidade. Eu recebi aqui agora, posso até ler, pessoas dizendo, me mandaram para casa, Elizabeth, porque fui informado que não tem teste. Vou para casa ser isolado. Fique em casa. Márcio da Silva. Estive no PA e o que foi me informado? Que o médico, alguém da coordenação, vai entrar em contato comigo. Mas o que me informaram que está em falta de teste. Então, isso é ruim. Isso é ruim. As pessoas cobram de nós. Eu estou passando aqui. Tem mais uma aqui. Maria Aparecida da Cunha. Até vou dizer o sobrenome dela. Vereador, estou muito preocupado. Me mandaram para casa aguardar uma ligação. E o que eu fui informado que não tem teste. Por que eu não posso falar isso? Se é um eleitor independente, é o cidadão que passa isso, a pessoa não ia mandar por mandar. Ou se a oposição, não, é contra a governo. Não, não somos contra, e nem a pessoa fez por isso. Tem mais um. Preocupante, esse aqui eu vou dizer, ó, preocupante. Não tem dinheiro para comprar o teste que falta, mas tem, eu vou ler, não posso deixar de ler. Eu falei para a pessoa, tem dinheiro para dar para a empresa que tem condições de buscar financiamentos, quantos financiamentos em bancos em Joinville ou no estado que for, né? E não tem o teste. Por isso que o primordial, o principal para nós sempre vai ser a saúde. Então, nesse sentido, né, só para ler, quero ver se tem mais um aqui. Só para me concluir, senhor presidente, porque eu falei, eles disseram, independente se é base ou não. Eu gosto de falar, não estou aqui criticando. Estou muito na paz. Estou muito na paz, só que eu falei que eu ia falar. Ó, Rogério Pereira. Vereador, sei que o senhor tem os seus posicionamentos. Sei que o senhor vota conforme a sua consciência. Gostaria de te dizer, estou muito preocupado. Por quê? Porque estive também no posto de saúde, no PA, Leste. Fiquei um bom tempo aguardando. Disse que eu falei que eu estava... Pareceu sintomas porque era tosse. E depois fui orientado para ir para casa, sem atestado, aguardar a ligação de alguém do posto de saúde. Então, isso nós não podemos concordar ou aceitar. Então, eu teria que ouvir se isso é real ou não. Por isso da importância, o vereador Mauricino está aí da saúde. Por isso a comissão, vereador Rich, nosso líder, é importante para que haja um esclarecimento. Nós estamos aqui representando o povo. Eu jamais, vereador Jordão, vereador Lio, ia falar porque eu falei que eu ia comentar. Vossas Excelências têm as suas responsabilidades como cidadão, mas também como representante da nossa sociedade. Nós não podemos fugir do que está nas nossas mãos e poder cobrar, como digo, fiscalizar. Agora nós estamos fiscalizando isso, porque a comunidade não tem como chegar nas autoridades como nós temos como chegar. Nada de estar aqui criticando e dizendo que não está caminhando, mas não acho justo. Não acho justo.
As pessoas irem para casa, ficar isolado e aguardar uma ligação. Senhores, se fosse qualquer um de vossas excelências, como fica a família em casa? Não comprova que está com coronavírus, não tenho certeza, mas está em casa, foi mandado ir para casa. Então, isso é ruim. Então, por isso, encarecidamente, eu quero pedir para que a gente também está sem esses contatos. Nós estamos sem esses contatos. Por isso que estamos no virtual, tem que falar aqui. É difícil a gente ter um contato com o outro. Por isso que aqui é mais difícil no virtual para a gente votar. Vota tudo contra, vota a favor, mas eu acho que nenhum dos vereadores é contra a volta da comissão especial ao combate ao coronavírus. Acompanhar os desfechos que está aí, acompanhar e dar sustentação ao governo, ajudando. Ninguém está aqui para atrapalhar, eu acredito, todos nós queremos o melhor mesmo, situação como oposição, queremos o melhor da cidade, nós queremos isso. Se tem algo que tem que mudar, nós temos que também cobrar, lógico, é fato. A pessoa disse, meu irmão é vereador, é da base, tu vai votar contra essa destinação para a empresa? Eu disse, claro que vou votar contra, ninguém me consultou, mas sou contra, totalmente. Mesmo que a empresa é uma concessão, é pública tal, que presta o serviço público, sei que teve seus prejuízos. Vereador Jaime, pode concluir, por favor? Quantos outros, já vou concluir, senhor presidente, também estão com prejuízo. Estão com prejuízo. E como não dá para atender a todos, e não tem como atender a todos, que destine esses valores para a saúde, combate à pandemia. Eu disse, vereador, é verdade? Sim. Falei isso numa entrevista com o Veríssimo, falei antes com o presidente da Jorpem, já tinha falado durante a semana quando me cobrou, antes de sair, porque realmente as pessoas que hoje perderam emprego, as pessoas hoje que fecharam as portas, os comércios, né? As pessoas ligadas aos CIs, as pessoas particulares, em geral, que perderam, não vão receber também essa... Ok, Jaime. É difícil. Ok, o senhor está falando 2 minutos a mais que o tempo, presidente. Tá, vou encerrar então, senhor presidente. Me desculpa, Vossa Excelência, só para me encerrar. Então, presidente, mais uma vez peço a Vossa Excelência para que instalamos a comissão de combate ao coronavírus, para que a gente possa dar auxílio e atender. Instalar a comissão de legislação, né? Eu acho que está lá com o líder, né, com o vereador Richard. Porque é importante a gente acompanhar. Presidente, muito obrigado. PDT, vereador James. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e aqueles que acompanham essa sessão da Câmara pelas plataformas virtuais. O final de semana foi tomado por uma polêmica na nossa cidade, em virtude do projeto enviado pelo prefeito municipal a esta casa, que pede autorização para remeter 7,5 milhões de reais às empresas que operam o transporte coletivo na cidade de Joinville. Algumas pessoas, talvez no calor das eleições que se avizinham, se apressaram rapidamente dizendo que são contrários, né, fazendo coro aí à opinião pública. Contudo, eu e minha equipe não tratamos dessa questão de maneira tão apressada. Fizemos uma análise e é fato que o transporte público é um serviço essencial previsto na Constituição da República, e que é um bem social, um direito que dá acesso a outros direitos. As pessoas precisam do transporte público para ter direito a trabalhar, a ir ao médico, a comprar comida, a fazer lazer. Então, se essas empresas resolverem não prestar o seu serviço, como fica o cidadão que mais depende desse recurso do transporte público? Qual seria a alternativa? Se não é para dar subsídio, para dar o equilíbrio financeiro, então deveria se aumentar o preço da passagem? Obviamente que isso também é inconcebível. Estudando a questão com a minha equipe, analisamos uma alternativa. A prefeitura poderia aplicar os recursos que se dispôs a repassar na forma de subsídio
na compra de passagens. Afinal de contas, o reclame das empresas é que há menos passageiros pagantes, seja em função da crise econômica, seja em função do preço da passagem. Então, a prefeitura passaria a comprar passagens até o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e essas passagens seriam posteriormente distribuídas para aqueles que perderam seus empregos em função da pandemia, para aqueles trabalhadores informais que diminuíram suas rendas em função da pandemia, para os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, ou quem sabe até para os nossos estudantes, fazendo assim um duplo benefício, garantindo o transporte coletivo para todos, mas fazendo também um socorro à população que mais foi prejudicada por esse processo da pandemia e da crise econômica gerada em consequência. Fica a minha sugestão, né? Gostaria que o prefeito soubesse disso, né? E que nós pudéssemos analisar essa questão com mais profundidade e cuidado. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. Agora o Cidadania. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste pelas mídias sociais, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que está ainda e se encontra ainda na Comissão de Legislação um projeto de minha autoria que permite que animais de estimação possam visitar seus tutores quando estiverem hospitalizados. Então, eu fico muito feliz que tenha sido aprovado, né, de forma na Assembleia Legislativa Estadual, porque, com certeza, quando chegar a vez do meu, né, ser analisado, tenho quase certeza que os senhores e as senhoras irão votar a favor. É importante demais, né, nós sabemos que a convivência com os animais é muito reconfortante, principalmente quando a pessoa se encontra numa situação delicada, né, que está internada, etc. Então, aguardem que vem vindo o meu projeto por aí. Ele tem muitas similaridades com os da Assembleia Legislativa, né, mas tem alguns pontos diferentes também. E, vereador James, gostaria de lhe dar os parabéns. Gostei muito dessa sua sugestão, porque é fácil falar sobre problemas. Difícil é a pessoa chegar e trazer soluções. E o senhor trouxe uma solução que eu acho que é viável e, inclusive, talvez na sequência, né, melhorando a sua ideia, quer dizer, não é melhorando, para todos os que perderam seus empregos. Quer dizer, não só quem é de empresa de ônibus ou quem é de empresa metalmecânica, mas, inclusive, até esses da via gastronômica, por exemplo. Então, acho uma boa ideia. E parabéns por ela. Foi muito boa. Obrigada, senhor presidente. Era isso. Ok. Ok, vereadora. Agora o PROS, vereador Paraíba. Paraíba, onde é que o senhor está? Está aqui. Abre lá. Ok. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Eu só quero fazer um pedido aos vereadores dessa casa, em nome da dança, do teatro e dos músicos, para votar contra o parecer do projeto 79.220 das comissões de legislação. Para aí as comissões de mérito. Inclusive, vou ler agora a justificativa do projeto 79/2020. Nesse período de pandemia do coronavírus e em função dos decretos que proíbem as realizações de eventos, show e outras apresentações culturais, os artistas das mais diversas áreas estão sem condições de trabalho, gerando grandes problemas financeiros para toda a categoria, motivo que me leva a solicitar aos nobres pares a aprovação do referido projeto de lei 79/220, visando a possibilitar o executivo contratar os artistas para realizações de lives que serão
disponibilizado gratuitamente à comunidade. Eu só quero falar uma coisa, vereadores. Hoje, os músicos estão vendendo a ferramenta de trabalho, os equipamentos deles, estão vendendo para sobreviver. Estão vivendo de ajuda. Esse é um projeto importante, gente. Estão precisando. O pessoal fala que é gasto para a prefeitura. Isso é coisa mínima para ajudar os músicos ali, é coisa mínima. Isso aí não é gasto, nós estamos numa situação de... Esses músicos eles estão com 140 dias sem tocar, sem cantar, vivendo de favor de cesta básica. Obrigado, presidente. Ok. O PSD, vereador Fábio. Não está o Fábio? Ah, tá ali. Não quer falar? O MDB, 18 minutos. Quem vai falar? É o Richard? Vereador Richard, só um minutinho. A vereadora não está aqui, a vereadora Ana Rita. O vereador James, vou passar a presidência para o senhor, porque eu vou até o meu gabinete um minutinho, tá? Com a presidência, nesse momento, o vereador James Schroeder. 18 minutos, vereador Richard. Com a palavra, vereador Richard. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pelo YouTube, muito rapidamente, vereador James Schroeder, quero lhe parabenizar porque a impressão que tenho é exatamente a mesma, né? Temos tendências aí ideológicas muito similares e eu concordo em grau, número e gênero que esse seria um grande avanço sim, para atender a nossa comunidade. Se o grande problema realmente é a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, enfim, a procura de emprego, aos seus empregos, fazer esse subsídio ligado direto a quem vai ser o usuário do transporte coletivo, com certeza seria a medida mais acertada. Na mesma mão, quero parabenizar também ao Executivo Municipal, que pôde, dentro das nossas expectativas, ouvir a base, consolidou a retirada desse projeto, que traria, sem sombra de dúvidas, uma série de discussões acaloradas, e esse não é o momento, nem penso que seja a solução. Muito embora, e aí nós temos que tratar isso com muita lisura e com muita clareza, eu sou vereador de um primeiro mandato, estamos aí encerrando o nosso mandato esse ano, e se a comunidade entender, a decisão é sempre da comunidade. Mas é importante relembrar que existe uma ação conhecida pelo prefeito Carlito, no total, né, uma equivalência de 125 milhões, e aqueles que fizeram uma série de fakes e não têm a coragem de esclarecer realmente o que pensam sobre o assunto. Mas são 125 milhões que deve o Executivo Municipal, e não do atual governo, mas dos governos que o antecederam por uma briga na Justiça, que houve a decisão sacramentada do pagamento de 125 milhões. O que o nosso Executivo Municipal recorreu dessa decisão na Justiça e fez entender, aí o ministro Alexandre de Moraes fez uma alteração compreendendo que isso só poderia valer a partir de 96. Então, vejam que esse momento, e aí cabe aqui, né? Eu não era, novamente, legislador, então os legisladores que por aqui passaram, que talvez não tenham fiscalizado ou fizeram uma fiscalização mais ou menos, né? Nunca discuti, eu nunca vi uma discussão agravada ou nesse sentido na Câmara Municipal. Isso, a dinheiro de hoje, corrigido, eu conversava esses tempos aí atrás com o doutor Renato Roberge, que é o juiz da execução, que é o juiz que está tratando do assunto, e isso, mais cedo ou mais tarde, num jogo de braço com o tempo, essa conta virá. E esse é um grande problema. Mas essa sua posição, vereador James Schroeder, tem no espectro o que realmente eu conversava final de semana com a minha família e com a minha assessoria. Acho que esse seria uma grande sacada do governo, obviamente que não pode nascer aqui na Câmara por conta de atrelar ao Executivo Municipal as despesas, e não nos caberia no sentido geral, mas pelo sentido moral, com certeza ela seria muito bem aceita, principalmente pela nossa comunidade. E aí teria meu pronto emprego já para que isso pudesse ser direcionado àqueles que estão dentro desses 20 milhões de brasileiros que estão hoje desempregados, e uma série de desempregados aqui no município, em que pese o nosso município ser uma referência ainda na abertura de vagas, mas essa
é uma realidade que teremos que tratar de maneira a ouvir toda a nossa comunidade, empresários, as pessoas envolvidas, principalmente com o uso do transporte, para uma solução coletiva desse assunto. Então, deixei-me à disposição, enquanto líder do governo, para que nós pudéssemos tratar isso de uma maneira a ouvir, principalmente a base composta desse governo. Senhor presidente, eu tenho um assunto. Eu passei aí 2 semanas buscando alguma coisa que eu pudesse trazer em relação à palavra discriminação. E, por incrível que pareça, algumas pessoas, né, aqueles boca alugada e aqueles que utilizam de ferramentas não legais, que utilizam da ilegalidade, da não constitucionalidade, para tentar atingir aqueles que têm, ao longo da sua vida, demonstrado atividade em prol da nossa coletividade. E aí, novamente, tentaram ligar o mensageiro a este legislador por razões óbvias, na cabeça pequena daqueles que não conseguem compreender o dinamismo de trabalhar dentro do processo de execução penal. E eu sempre fui um seguidor de leis, portanto, o que me direcionou enquanto administrador da unidade prisional foram os ditames da Lei de Execuções Penais. E não foi Vossas Excelências, nem tampouco os legisladores mais próximos que eu conheço que a construíram. Isso é muito mais velho que, inclusive, todos que estão aqui. Não tem um aí que tenha nascido quando foi criado lá o primeiro arcabouço da Lei de Execuções Penais. Nem o mais velho dos legisladores aqui tem nascido nesse período que se discutia já o aprisionamento no país. Mas eu falo em discriminação porque surgiu nos fake news, surgiu nas páginas de alguns legisladores que estão hoje na nossa frente aqui, né? E aí, perdoem-me, eu sempre disse que, seguindo o bom conselho do meu velho e bondoso pai, sempre deu oportunidade das pessoas que se identificam. Muita gente diz assim, mas tem que dizer nome. Eu não trabalho com nomes, trabalho com referências, aqueles que o chapéu serviu, que se manifestem. Mas que usaram as redes sociais e os boca alugada, né, falando que essa referência do indivíduo que teria, então, denunciado um criminoso, era ele também um criminoso, e que muito provavelmente fosse amigo do vereador Richard Harrison, porque era ele o diretor da penitenciária. Ora, eu dirigi uma penitenciária com mais de 2.500 progressões de regime, com mais de 2.500 vidas, que 80% delas conectaram-se novamente à nossa sociedade. E dizer a mim que são alguns deles amigos, bom, eu tenho uma definição por palavra amigo, né? Amigo é frequentar a casa um de outro. Não vale ainda a frequência só na casa de um. Para ser amigo tem que realmente ter essa, na minha definição por amizade. Mas aí trouxeram esse tema, colocaram nas suas redes de relacionamento. Né? Eu gostaria muito que tivesse colocado isso e tivesse dirigido a minha palavra. Nós teríamos terminado essa discussão ali na casinha ao lado, porque isso, para mim, é a palavra mais veemente da discriminação. Ora, se a Lei de Execuções Penais e todo o sistema judiciário do país define que a progressão do regime e não há prisão perpétua nem pena de morte no país, seria eu um absoluto ignorante, imbecil, idiota de não conseguir construir condições para que esses indivíduos progredissem o regime. Se algumas das pessoas ligaram à amizade, talvez amigo eu não seja. Agora eu sou irmão em Cristo de boa parte deles, que inclusive encontro tanto na Igreja Católica, inclusive o vereador Maurício, talvez, se tiver uma lembrança mais contundente, vai lembrar de um dos internos que estiveram lá conosco, que passaram no programa dele, Cidadão do Bem, e que por ele foram entrevistados. Então, eu tenho muita parcimônia, muita compreensão do que a execução penal nos coloca enquanto gestores desta área. E é exemplo disso, né, o nosso excelentíssimo presidente da República traz agora uma notícia bastante importante. Nós, em 2005, pelo saudoso Luiz Henrique da Silveira, que alardeou pelo plenário do Senado Federal, dizendo que a penitenciária de Joinville, a penitenciária industrial, era uma ilha de excelência ao falido sistema prisional brasileiro. E que, no momento correto e preciso, talvez algumas pessoas pudessem compreender que nós precisamos definitivamente defenestrar a execução penal aos custos e aos envolvimentos de recursos que temos destinados a esse segmento. Veja que ele anuncia a gestão compartilhada, ou então a terceirização do sistema prisional em todo o território nacional.
fato bem esclarecedor que nós iniciamos isso em 2005. E se algumas pessoas que têm a discriminação veementemente nas veias, talvez fizessem um pouquinho de exercício em ler e compreender que estamos todos sujeitos ao Código Penal brasileiro, que estamos sujeitos à Lei de Execuções Penais brasileira e que precisamos, num curto espaço de tempo, construir uma relação homem-oportunidade muito mais do que depois do sistema prisional. Aí o vereador Jaime Schroeder conhece bem o assunto, porque consegue compreender que a educação, a formação, a qualificação, também o vereador Roque Matei, é o que nós necessariamente precisamos adequar dentro desse sistema. Então, eu trouxe esse assunto, vereador Jaime Schroeder, que preside a sessão no momento, dizer que dentro de uma casa onde nós compreendemos que a discriminação não deveria estar aqui, tentaram atrelar canalhas, né? Isso que fizeram, isso é a verdadeira canalice. Sabe, a minha casa é aqui na Rua Itu, talvez alguns tenham se escondido ou não falem aonde moro, mas eu moro há 51 anos no mesmo endereço. Fiz aqui prisão de pessoas que foram condenadas depois das suas penas arbitradas pela Justiça em mais de 130 anos, vereador Jaime Evaristo. E progredi, fui o responsável pela progressão dessa parte de 2.500 apenados que lá progrediram o regime, durante os 9 anos, 6 meses e 17 dias que fiquei lá como vereador. Eu não moro em condomínio fechado, eu não tenho segurança particular e nem tampouco ando armado, muito embora tenha a minha arma, porque tenho nela a intenção de colocá-la em uma caixa de acrílico e contar as histórias que me conectaram a essa comunidade. Então, há aqueles que têm a discriminação, mas não têm coragem de exercê-la porque usam as suas redes sociais e as boca alugada para colocar essa eventual ligação. Tenho orgulho de dizer que fiz grandes amigos e alguns até irmãos em Cristo na igreja que frequento. É um grande avanço ao cumprimento do que a lei me determinou enquanto diretor de um sistema prisional. Nossa unidade é uma referência no país e duela quem duela, né? Como diz o meu bom e velho pai, que já não está mais entre nós. Os dados estão disponíveis no sistema de segurança pública do nosso estado e aqueles que insistem em discriminar, eu gostaria muito que tivesse a coragem de usar as suas redes sociais e não as boca alugada e os fake news para me conectar ao cúmulo dos indivíduos que exerci. Esse indivíduo, inclusive, nem preso comigo esteve, para que alguém tenha um pouquinho de exercício da boa reflexão. Então, eu tenho destinado o meu tempo, foi destinado o meu tempo ao exercício do que o Estado me deu para exercer a administração daquela unidade prisional. 80% é reincidência de cada 100 indivíduos que entravam no sistema prisional no país inteiro. 80 volta a delinquir. A unidade que tive o prazer e a honra da nomeação que me deu o nosso eterno político joinvilense Luiz Henrique da Silveira, que alardeou no Congresso Nacional, falando sobre o sistema prisional, nós reduzimos a reincidência para 19%. E não sou apenas eu que falo. Mas aos corajosos de plantão, né? Aos boca alugada, principalmente, e aos fake news, que se estabeleça uma rotina de usar os seus canais de comunicação e usem o tema discriminatório e me encontrem ali, na casa ao lado, no nosso judiciário, que faz um trabalho importante no nosso município. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao nosso líder do MDB, vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nossos colegas vereadores, os servidores da casa e quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de só trazer um assunto aqui. Sexta-feira, dia 30 de junho, a presidente do Conselho Local de Saúde, a Adelina, a Ângela, que é também a coordenadora da UBSF Baquita, ali do Boa Vista, juntamente com o nosso deputado Fernando Krelling, fazendo a entrega de R$100 mil, uma emenda parlamentar, um pedido nosso, né, para que esse recurso fosse para equipar ainda mais a unidade ali do Boa Vista. E tivemos lá na sexta-feira, visitando, conversando com as pessoas, e ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade, vereador Richard, de ficar um tempo conversando com o nosso deputado Krelling, e tratamos, vereador James, dessa questão também, que deu tanta polêmica aí, a questão dos ônibus aqui na nossa cidade. E veio à tona algumas questões importantes, né? E uma delas foi a questão das nossas escolas, de educação infantil principalmente,
que, nesse momento, elas estão fechadas, sem alunos, né? E uma das questões foi o retorno das atividades e como socorrer essas escolas, essas creches, que, nesse momento, estão sem atender as crianças e, consequentemente, o que está acontecendo? Uma corrida das crianças que estão hoje matriculadas na rede privada para a rede pública de ensino. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia daqui a pouco vai passar, né? E como é que nós vamos estar com a rede privada de educação infantil que atende um número grande de crianças na nossa cidade? Então, tudo isso foi motivo de uma conversa e que bom, né? Que ao longo do final de semana aí houve um novo encaminhamento para essa questão do ônibus, que eu também, vereador Richard, vereador James e demais vereadores, acho que o destino desse recurso deve ir, sim, para o cidadão joinvilense, né? Nós tratamos aí, ao longo desses últimos 3 meses, a questão da pandemia, tivemos vereador Jaime Evaristo, a nossa comissão especial do coronavírus, na qual eu tive a honra de poder sugerir para a Câmara, e a Câmara aprovou de pronto, e nós acompanhamos ao longo desse tempo e vimos que o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura é um trabalho muito focado para o cidadão joinvilense, né? E, com certeza, o que está sendo tratado em relação à pandemia, esses recursos todos, deve ir, sim, principalmente para o cidadão joinvilense, que precisa, nesse momento, de uma atenção, está tendo essa atenção do Executivo Municipal, porque ele precisa realmente sair de casa para ir no supermercado, para ir na farmácia, para procurar emprego, muitas vezes, para ir aonde ele está trabalhando. Enfim, tem muitos que estão em plena atividade laboral e precisam, né, desse deslocamento. E sem o ônibus fica muito difícil também. Então, é realmente uma equação difícil, mas nós precisamos achar uma saída que seja bom para todos e, principalmente, por cidadão joinvilense. Voltando à questão da educação, eu vejo o sofrimento, né? E muitas vezes a grande preocupação das pessoas que estão hoje à frente dessa rede escolar, que não é pequena, vereador Jânio. É uma rede que ultrapassa aí 130 escolas de educação infantil ou mais aqui na nossa cidade e que precisam realmente de um olhar especial, porque com o retorno às aulas, se essa rede não estiver pronta para receber as crianças novamente, nós vamos ter problemas, e problemas não tão pequenos também. Então, é uma equação muito difícil, né, de ser resolvida, a questão do transporte coletivo, das escolas, enfim, e principalmente a equação de resolver o problema do cidadão joinvilense. Esse é o grande momento, e nós precisamos, acima de tudo, vereador Jaime Evaristo, ter um cuidado especial com a população, porque a pandemia está aí, né? E nós estamos num momento bem importante e que precisamos desse olhar francamente especial para a população de Joinville. Era isso, presidente, que eu queria deixar aqui de mensagem, mas, acima de tudo, vamos pensar na rede pública de ensino, sim, mas na rede privada também, que está aí e precisa de um atendimento especial, não só na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e educação superior, que é um sistema bem complexo, o sistema de ensino joinvilense, e que serve uma cidade como Joinville, uma cidade que é realmente o motor do estado de Santa Catarina e que precisa dessa rede, desse sistema robusto, funcionando agora, né, que nós estamos dando atendimento remoto para essa população, mas no momento que retornar às aulas, nós precisamos desse sistema com toda a robustez pronta para atender essas crianças, esses jovens e esses adultos aqui na nossa cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Ok. Agora o PL, 6 minutos. Quem vai falar? Vereador Maurício Peixe. Saúdo o presidente, vereador Cláudio Aragão, os senhores e senhoras vereadoras, vereadores, e também os funcionários dessa casa, os profissionais aí da imprensa que nos acompanham e o cidadão que nos acompanha pelo canal do YouTube. Presidente, nós chegamos num momento muito delicado e difícil na cidade de Joinville, com a questão do Covid-19.
eu acho que entrou numa alta, num pico tão forte que é um dos principais, hoje, uma das principais cidades do Brasil com aumento do número do Covid e de mortes, percentualmente. Notícia até que foi aí em rede nacional, no jornal, no sábado e no domingo. Isso preocupa muito. E o caso que eu vou relatar agora é um dos motivos porque aumenta em muito número. Uma senhora aqui do bairro do Bemervalt precisou, no sábado de manhã, procurar o PA. Ela estava com taquicardia ou arritmia cardíaca. E chegou lá no PA, atenderam ela e botaram ela no lado do Covid, PA Sul. Que era a ala, os que estavam sendo atendidos de Covid-19. E ela ficou desde as 7 horas da manhã até 19 horas, aproximadamente, sem alimentação, sem comer. A família não sabia o que estava acontecendo. Tentavam conversar com ela, não podia entrar, porque era de Covid, até que conseguiram, e a preocupação aumentou, e a enfermeira que lá estava disse que era Covid e estava sendo tratada de Covid. E eles pediram que tivesse um médico, então, que tivesse um médico analisando, olhando ela. E o médico fez, então, um atendimento a ela, isso já era 19 horas, e disse, não, ela não está com Covid, o problema dela é taquicardia ou arritmia cardíaca, não pode. E, mesmo assim, eles continuaram com ela ali, naquele momento, no local que é destinado a tratamento de Covid. Ora, se a pessoa não está infectada, ali vai ser infectada. E a família continuou, ligaram para mim e eu pedi para eles insistirem lá. Insistiram e passou também sem alimentação, sem comer nada, passou a noite lá, e no outro dia, então, disseram para ela que iria ser transferida para São Francisco. Mas quem atendeu ela, 2 pessoas, disse o seguinte, olha, se a senhora quiser ir para São Francisco, vai. Se não quiser, pode ir para casa. A gente manda a senhora para casa, porque para aguentar esse jeito, igual aguentar a senhora aqui, é melhor ir para casa. Quer dizer, riram da cara dela, se desfizeram daquilo que ela estava tendo, sentindo. E até que, enfim, então, depois da família então discutir ir lá e procurar os seus direitos, levaram ela para o hospital regional, verificou-se que realmente não era Covid e que o problema dela era cardíaco. Então, igual a este caso, é inúmeros que nós estamos recebendo. Talvez os vereadores, foi relatado aqui, o vereador Jaime relatou outros vão relatar. Pessoas que estão até, talvez, diagnosticadas ou que estão com alguns sintomas e que deixam continuar trabalhando ou que o médico já dá atestado direto. Está faltando o que em Joinville? Faltando um grau de comprometimento maior, principalmente daquilo que foi falado pelo vereador Jaime, se não me engano, de testes. Joinville não está tendo teste, porque quanto mais testes realizar, mais aqueles que estão sendo detectados, eles vão ser, então, encaminhados para isolamento. Digo, olha, fique em casa, não permaneça no meio de mais pessoas. Porque isso que aconteceu, inclusive eu me lembro, no ônibus me falaram, quando estava entrando no ônibus, as pessoas estavam vendo se estava com febre, ou detectando ali na hora, e a pessoa estava e deixava entrar no ônibus e mandava para casa. Agora, outra coisa que está acontecendo é que fechou o PA 24 horas, os 2 PAs, né? Só deixou o PA Norte para atendimento de outros casos. Os outros 2 ficaram para o Covid. Mas veja bem, vereador Cláudio, o senhor mora lá perto do PA 24 horas. Pessoa que vem lá do Paranaguá-Mirim, vereador Jordão, vem lá do Paranaguá-Mirim, chega ali no PA, diz, olha, aqui não dá para atender, o senhor tem que ir lá para o PA Norte. Como é que eles vão para lá se não tem ônibus? Se a pessoa está com sintomas de Covid, ela vai pegar um táxi, vai pegar um aplicativo? Não tem como fazer isso. Então, eu acho que está faltando uma organização maior, está faltando aí uma gestão melhor disso tudo que está acontecendo em Joinville, porque Joinville está sendo hoje o ponto, né, ali do iceberg do Brasil, do Covid. Aumentou bastante. Parece que a gente não estava preparado, parece que a cidade ou a administração, como disseram que estava preparada, não estava preparada para tudo isso que está acontecendo. Eu ia falar agora sobre o ônibus, do que foi falado, eu vou deixar para já vou me inscrever aqui como líder, né? Porque também quero fazer uma consideração sobre isso, sim, sobre o que está acontecendo. Mas a minha palavra hoje aqui era mais
sobre a Covid. E quando falam aqui, aqui da Comissão Especial do Covid, o resultado dela, a continuação vai ter, mas qual foi o resultado, né? Eu vi aí, eu li, mas de concreto, o que nós estamos fazendo para contribuir com a cidade de Joinville? Obrigado, presidente. Terminado o tempo partidário, alguém gostaria de falar como líder? Vereadora Ana, depois o vereador Maurício. Vereador... Pode falar, vereadora Ana. Vereador Roque também. Pois não, obrigada, senhor presidente. O que eu gostaria de falar é sobre esse surto de escorpião amarelo que a cidade está tendo. E eu queria fazer uma ligação em como a natureza é perfeita. Um dos principais predadores de escorpião são os gambás. E, ultimamente, os gambás estão perdendo o seu espaço, né? Eles não estão tendo mais para onde ir, para onde ficar. E, por consequência, eles acabam não matando as presas, que são, no caso, os escorpiões. E outra característica desse escorpião amarelo é que basta um exemplar para que ele se reproduza. Ele se reproduz através do partenogênese, isto é, não precisa dois. Ele já nasce com um óvulo fecundado e chega a ter até 20 filhotes por vez que tem. Então, infelizmente, ele não é original daqui, não é da nossa região, ele veio através de uma transportadora que transportava morangos e acabou ficando por aí. Ele é altamente venenoso. Se a pessoa sentir uma picada forte, ou mesmo que enxergue ele, né, ou se não enxergar, que procure, vá logo ao médico, só lave o local com água e sabão, procure um hospital, São José ou regional, e informe que pode ter sido picada por um escorpião. Então, na medida em que desaparecem os predadores, as presas aparecem mais, que é o caso dos gambás, que são animais totalmente inofensivos para nós, humanos, mas que trazem um grande benefício para todos nós ao eliminar esse tipo de predador. Era isso, muito obrigada, senhor presidente. Vereador Maurício Peixe. Presidente, eu quero reconhecer aqui o excelente trabalho que as empresas de ônibus realizam em Joinville. Eu nunca neguei isso, apesar de ter a contrariedade da população e com críticas mais fortes, né? Eu andei já de ônibus em vários lugares do Brasil e Joinville ele tem um dos melhores serviços pela trânsito egidial. E também a gente sabe que a tarifa ela mais ou menos se baliza aí com outras cidades do porto de Joinville. Quando ela perde é porque a prefeitura daquela cidade ela dá o subsídio, como é feito em Florianópolis, que tem muito passe do estudante, né? E também de idoso, então a prefeitura dá esse subsídio. Mas, senão, a tarifa é mais ou menos parecida. Ficou com essa pecha, que tem a tarifa mais cara do Brasil, em virtude até de que aquela passagem marcada, né, que fizeram aquela besteira, botaram lá em cima e ficou essa pecha. Agora, o preço ela está nivelado no Brasil todo. Mas agora, com essa questão que o prefeito colocou, e me parece aí impensado, de ajudar a empresa, para mim é privilégio, sim. Olha, tem muita gente perdendo seus negócios. Aí a gente vê a via gastronômica, vê o centro da cidade de Joinville, mas vê os bairros também. Quantas e quantas empresas perdendo seus negócios, indo praticamente à falência e ninguém salvando. Os nossos comerciantes pegam os restaurantes, a maioria dos restaurantes, os clubes que tinham aí as suas atividades de shows e tudo mais, pega o transporte escolar, as vans escolares, a maioria perderam tudo. A maioria está perdendo tudo. Então, o que eu me manifestei era contra o privilégio, sim, de salvar as empresas em detrimento das outras. Isso que eu me refiro. Agora, o prefeito, ele não podia ter feito isso com a Câmara de Vereadores. Não é a primeira vez que o prefeito faz. Eu disse que o prefeito não gosta da Câmara, não gosta dos vereadores para fazer isso, ou teria que, pelo menos, reunir, se não reuniu,
acredito que não reuniu a base, porque a base ia falar para ele, olha, prefeito, não faz isso é loucura, porque como é que vai fazer a população reagir mesmo? Então, qualquer coisa, inclusive essa sugestão do vereador James, que pode ser até razoável, sei lá, tinha que dar mais, mas a população não vai aceitar pelo momento que nós estamos passando, pelas situações todas que estão passando, e vejo que hoje a reação da população contrária foi mais pela atitude do prefeito, propriamente dito, que ajuda as empresas do ônibus. E aí o prefeito volta atrás e fala, e diz que é porque alguns aí políticos, vereadores, fizeram manifestação contra. Ora, se é por isso, não, então não administra, né? Agora, também falou que porque houve uma reação muito forte, deveria ter pensado, deveria ter analisado, ou feito um balão de ensaio antes de mandar o projeto para a Câmara de Vereadores. Assim, quem está estragando a Câmara de Vereadores... Conclui, vereador Maurício, conclui. Quem está apanhando somos nós, vereadores, vocês não estão percebendo isso. Obrigado, presidente. Ok. Agora o vereador Roque Matei. Bom, eu vou usar o meu tempo aqui por um motivo. Eu tive fazendo algumas visitas, não presenciais, mas via internet, enfim, e conversando com representantes de várias regiões, né? E teve um assunto que me chamou muito a atenção mesmo o momento que nós estamos passando, mas muitas pessoas, principalmente da Zona Leste ali, vereador Pelé, nos procuraram e conversando e perguntaram por que Joinville não tem uma travessia do bairro Espinheiros para o Morro do Amaral. Né? Então, assim, perguntei, mas por que isso? Não, porque vocês, com certeza, conhecem o Morro do Amaral e sabem o que tem ali no Morro do Amaral. As belezas naturais, restaurantes, enfim. E tanta gente estão vindo para o Espinheiros e para ir para o Morro do Amaral teria que dar uma volta enorme, mais de quase 15 quilômetros, se eu não me engano, e mais de 20 quilômetros. E ali do Espinheiros seria uma travessia muito rápida. Então, para que nós, e aí colocou Câmara de Vereadores, eu vejo, e aí já estou tomando algumas providências aqui também, inclusive trazendo uma moção, hoje eu acabei de registrar uma moção aqui na Câmara, para tratar desse tema, né, de Joinville de frente para o mar, de frente para a Bahia, de frente para o Rio Cachoeira, que era um rio, né, para quem sabe da história, o vereador Ninfo aí, que deve conhecer a história de Joinville também, sabe do quanto se usava o Rio Cachoeira antigamente aqui, né? E depois, de uns tempos para cá, o rio ficou esquecido, mas agora ele está ficando limpo de novo. E nós precisamos voltar a usá-lo como se usava antigamente. Então, nesse contexto, né, nós fizemos uma moção e já registramos aqui na Câmara de Vereadores para que nós começássemos a olhar de frente para o Rio Cachoeira, para a Baía da Babitonga, principalmente nessa questão da travessia Espinheiros-Morro do Amaral. Ah, mas o Morro do Amaral é uma área de preservação. Para quem vai em Florianópolis, sabe que tem recantos ali que são áreas de preservação e que são utilizados turisticamente muito sabiamente, né? E nós temos aqui essas belezas todas. E eu lembro do Luiz Henrique, que trabalhou essa questão. Sei também que o nosso prefeito Udo trabalhou a questão aqui do complexo aqui do mercado municipal. Vamos concluir, vereador, vamos concluir. Eu acho que tudo isso é importante a gente retornar e pensar aí no presente e no futuro próximo da nossa cidade. Muito obrigado. Ok. Terminado, então, o tempo dos partidos. Vereador Odir. Abre o vereador Odir. Depois o vereador Jaime e depois o James. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador James e vereadora Ana Rita, é muito fácil para resolver a questão do desequilíbrio econômico-financeiro das empresas. É só a prefeitura pagar os 125 milhões que deve às empresas. Vereador Paraíba, eu quero dizer que o seu projeto ele é apenas autorizativo. É a mesma coisa que não fosse feito o projeto,
porque o prefeito cumpre se quer. Ele não tem caráter impositivo. Com relação, vereador Roque, eu achei muito boa essa sua sugestão, meus parabéns. Pede para o prefeito Udo fazer a ponte lá, interligando os Espinheiros ao Morro do Amaral, igual ele prometeu e construiu a ponte que liga o Ademar Garcia, né? Acho que ficaria fantástico. E, vereador Jaime, eu queria dizer a Vossa Excelência, vereador Jaime, que não adianta fazer comissão. A comissão aí, a comissão que era formada pelo senhor, pelo Fábio, e pelo vereador Roque e o vereador Mauricinho, só babaram o executivo. Nada de concreto trouxeram. E sabe, assim como os médicos estão mandando as pessoas para casa, no dia 15 de novembro, a população também vai mandar vocês para casa, por ficarem aí sendo babador do prefeito. Obrigado, senhor presidente. E agora o vereador Jaime Evaristo. Depois, em seguida, o vereador James, o Richard e o Fábio D'Alonso. Presidente, eu não queria se manifestar quando Vossa Excelência, vereador, fala nessa questão. Não fizemos o nosso papel. Muitas cobranças eu fiz, o vereador Facchini também fez, o vereador Fábio, da relator, deu seu relatório, o vereador Roque também fez, eu fiz o meu posicionamento dentro da comissão. Por isso que eu acho que é importante da comissão. Vossa Excelência sabe que eu levo muito a sério essa questão. Não questão ser da base, aceitar tudo, não. Vossa Excelência sabe que não. O povo está vendo. Eu levo muito a sério. Vossa Excelência verá esse vereador aqui novamente, lutando pela sociedade e pelo povo. E junto com Vossa Excelência também. Vamos estar aqui, junto com aqueles que vão se reeleger. Não estamos questionando. A questão agora não é política. A questão agora é questão de saúde, é primordial. Nada de falar de eleição. Vossa Excelência sabe que meu questionamento de eleição é fora isso. Ninguém quer saber de eleição. E não é só a oposição como a situação, não. Não é só, hoje está geral, ninguém quer saber de eleição. Nós temos que cuidar do povo, cuidar da questão da saúde. Por isso que eu venho requerer a comissão novamente para lutar. Como tem as 8 comissões temáticas dessa casa, saúde, legislação, todas têm aí, precisam uma comissão especial. Poxa, seus vereadores, será que essa casa não faz nada oportuno? Não faz nada bom? Poxa vida, precisamos ter as comissões para lutar pelo povo. O povo não tem a comissão, nós temos. Mas só para completar, presidente, só para concluir um minutinho. Por isso da importância, e sabemos que o presidente tem acompanhado isso. Essa casa tem dado exemplo também nessa legislatura, tem repassado recurso, tem feito muitas economias nessa casa, nós sabemos disso. Foi cortado no osso também. Vossa Excelência tem acompanhado, como quando Vossa Excelência, vereador Lodi, foi presidente, vereador Fábio D'Alonso também, quando foi, fez, reduziu, ajudou nessa questão de reduzir gastos. Parabéns a Vossas Excelências. E essa legislatura também tem feito nessa questão da pandemia. Temos que ver o que já foi feito. Mas eu gostaria só de citar a questão, senhor presidente, a questão do repasse para as empresas. Eu vi o vereador Maurício Peixe citando, reconhecemos as 2 empresas e sabemos do excelente trabalho que produz e faz para a sociedade. Mas agora, reverter essa ajuda do transporte deveria ser antes. Agora fazer é como se está ajudando as empresas. Então, realmente, eu sou contra isso. Eu já falei com o James, parabenizo a proposta dele, mas desde já eu sou contra, está ajudando. Enquanto o comércio está quebrado, a prefeitura está comprando os passes e ajudando a empresa, lógico, esse dinheiro vai. Então, totalmente, já quero dizer que se isso parecer na Câmara para nós votar, sou totalmente contra. E não volto atrás. É bom Vossa Excelência saber. Quando eu dou meu posicionamento, eu não volto atrás. Ok, vereador Jaime. Obrigado. Agora o James Schroeder. Muito bem, colegas vereadores e vereadoras, quero voltar à questão da minha sugestão.
embora isso não seja um projeto que esteja sendo discutido, mas é uma ideia, uma proposta, eu acho que cabe ao Legislativo fazer esse debate. Não se trata, em nenhum momento, de ajudar a empresa. As empresas são apenas concessionárias. Se trata de garantir a atividade do transporte coletivo, que é a obrigação da prefeitura e não das empresas. Transporte coletivo não é um negócio privado, é um negócio do governo, que terá que fazê-lo se as empresas não o fizerem. E quando fiz a proposta aqui, vereador Jaime, quero que o senhor entenda que, ao transferir estas passagens para a população carente, nós estamos fazendo uma verdadeira transferência de renda. Um trabalhador hoje que ganha um salário mínimo gasta mais de 20% do seu salário em transporte. Se ele não tiver que gastar com transporte, ele não vai poupar dinheiro, porque ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai gastar no comércio, esse mesmo comércio que está aí combalido por conta da crise. Então, na verdade, nós estaríamos auxiliando o movimento econômico, estaríamos auxiliando as pessoas que mais foram prejudicadas pela crise e não as empresas de ônibus. Reflitam. A administração pública, ela tem que ser feita com mais cuidado. Temos que pensar fora da caixa, não ser movido por paixões, não ser movido pela opinião pública que nem sempre analisa as coisas da maneira mais correta. Quero dizer a vocês que esta é uma questão que precisa ser melhor debatida. A sugestão que dei é uma das possibilidades, que se apresentem outras. Tá? O debate faz com que nós consigamos a melhor solução. Então, vamos debater o assunto. Obrigado. Agora o vereador Richard. Depois o Fábio, depois o Paraíba. Desbloqueia lá, Richard. Ok? Ok. Alô, 1, 2. Me ouvindo aí, presidente? Deixa eu tirar meu fone aqui, que deu um problema no conector. Novamente, parabenizar o... Estamos num combate, né, vereador Jean Michel, mas preciso das vossas colocações aí. Na verdade, algum adjetivos usados aí por alguns vereadores, principalmente esse de babão, né? Babão, vou dizer para vocês quem que é o babão. Babão é aquele que estava lá do lado do Tebaldi e permitiu que essa dívida chegasse a 125 milhões, que num jogo de braço com o tempo, nós já perdemos. E essa conta vai vir. Agora, eu quero ver se tem tanta coragem de expor ao tema e trazer essas contas. E na próxima terça-feira, meu líder da bancada MDBista, eu gostaria que Vossa Excelência já me deixasse 5 minutos de tempo, que eu vou trazer os dados, principalmente dessas dívidas, e ver quem eram os legisladores da época que sequer discutiram isso e tomou no jogo apraziguado. Ainda bem que o prefeito Udo, ele não reconheceu essa dívida. Mas o prefeito Carlito, saindo, ele foi lá, não sendo mais prefeito, e reconheceu essa dívida. E num jogo de decisões judiciárias, está lá no Supremo, a leitura da interpretação que fez e não remeteu isso antes de 95. Mas depois de 95 nós temos essa dívida. E Vossa Excelência citou muito bem a questão do transporte público, que está no artigo 6º da Constituição Federal. Aliás, essa Constituição Federal, que desde 1988 tem tirado o sono dos grandes milionários, trilhardários desse país, que os canalhas que nos governam, até agora não tiveram a coragem de colocar os impostos sobre grandes fortunas para colocar rapidinho na conta do nosso país 70 bilhões de reais. Essas políticas esclarecedoras, dignas e que trazem à vontade do anseio popular justiça social, isso não acontece. E ficam nas picuinhas. Correto a sua posição, não estou defendendo aqui empresa, estou defendendo aqui transporte. E tenho certeza absoluta que a sua discussão, embora nós estejamos com restrições das discussões, mas um caminho de colocar recursos públicos, sim, para o trabalhador, para aquele que está lá na periferia, aguardando uma possibilidade de não ter que pegar um Uber, não ter que pegar um outro caminho de carona,
um transporte coletivo garantido pela Constituição Federal, e não pela Câmara Municipal de Vereadores, e não pela Câmara Estadual, não pela Assembleia, garantido pela Constituição Federal. Direito ao transporte público é responsabilidade e dever do município. E aí, alguns que fizeram política, enriqueceram e permaneceram durante um grande tempo dentro do processo político, com recursos oriundos duvidosos, esses sim, escondem-se agora através da discussão e querem penalizar um ao outro. 125 milhões é a dívida, e com juros e correção, e o jogo de tempo que ela vai vir, eu quero ver onde é que estão os corajosos que por aqui passaram, sentaram nas suas cadeiras e deixaram o povo distante. Essa conta está aí para pagar. Independente de Pedro João Francisco, que vier administrar essa prefeitura, isso irá para a conta do futuro administrador. Obrigado, presidente. Para o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, de forma bem objetiva, eu não ia nem responder esse senhor que citou meu nome aí alguns minutos atrás, mas quero dizer que, com relação à comissão especial, foram 60 dias de trabalho, e quando deixar sempre claro isso, que não era uma CPI, e sim uma comissão especial, e que os 5 integrantes não mediram esforços de buscar informações, de criticar quando foi necessário, de elogiar alguns pontos que entendeu necessário, e que nenhuma pergunta deixou de ser respondida e feita. Inclusive, pelo vereador, por exemplo, o vereador Facchini, me permite citar o seu nome, que faz parte desse grupo independente que os senhores gostam de citar sempre que possível, inclusive perguntas que parecia ser formulada por esse grupo. Não lembro da sua participação em nenhuma dessas reuniões que fizemos, não lembro da sua participação no relatório final, e que, infelizmente, ela precisou findar porque era uma questão regimental, de 60 dias, e acabou findando, talvez, 10, 15 dias antes desse pico que estamos vivenciando hoje. Então, apenas para registrar isso, quando esse senhor cita, talvez, que houve apenas bajulação, não é verdade isso. Falando isso, você ofende, inclusive, vereador que faz parte do seu grupo independente, e que teve uma grande participação, diga-se passagem. O vereador Facchini teve uma grande participação nessa comissão, cobrando, exigindo a presença, encaminhando o ofício. Então, dizer que esta comissão fez apenas esse papel de estar elogiando, o senhor, mais uma vez, falta com a verdade. Ok, agora o vereador Paraíba. Desbloqueia lá, vereador. Ok. Vereador, o projeto 79.220 tem validade. Isso é um projeto importante para a categoria. Agora você votou contra. Agora você não tem projeto, seu projeto só é criticar, a coisa mais fácil que tem é criticar. Entendeu? É fácil criticar as pessoas. É o que você sabe fazer, só isso. E falar mal das pessoas. Obrigado, presidente. Ok. Um minuto só para o vereador Odir e depois 1 minuto para o vereador Roque, que foram citados. E depois, colegas vereadores, vocês não vão esquecer que o vereador Ninfo tem razão, tá? Nós aqui, a gente está falando 1 hora e 35 minutos, só fala. E aí o vereador Ninfo tem razão mesmo, tá? A Câmara não produz porque me perdoe, né? Me perdoe. Senhor presidente, mas esse é o papel do parlamento, é discutir. Agora, ficar discutindo moção, etc., senhor presidente, que 3 vereadores fazem a mesma moção e coisa e tal, isso não leva a nada. O parlamento é para discutir a questão da cidade. O vereador Paraíba, eu já dei a fórmula de como pode se ajudar dentro da lei os nossos músicos, vereador Paraíba. Correto? Eu já falei. Agora, também, senhor presidente,
quero dizer que, de fato, a comissão não trouxe nenhuma sugestão, vereador Maurício, para a prefeitura com relação à questão do coronavírus. Por outro lado, vereador Odir. Eu tenho 2 minutos, senhor presidente. É um só. E eu sou o presidente. Tá? Senhor presidente, eu tinha 3 segundos quando o senhor me cortou. Tá, então fala mais um segundo, então. Não, 3 segundos, senhor presidente. Então, 3 segundos. 3 segundos é importante. Ok, vereador Odir, obrigado. Pode cortar. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Roque Matei, porque foi citado. 1 minuto só. Só 1 minuto, não vai passar. Ok. Eu só gostaria de dizer ao vereador Odir, né, que com ofensas, o senhor não vai a lugar nenhum. Né? O senhor passou aqui 30 anos, né, e o vereador Richard colocou muito bem, 30 anos apoiando, né, para que se chegassem dívidas aí de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, vereador, o senhor tem que ficar na sua casinha, né, tomar cuidado com o que fala, porque, assim, enquanto fica mirando o vizinho, olha para o seu próprio terreiro. E o vereador Fábio D'Alonso colocou muito bem aqui. Na comissão do Covid, nós tivemos uma comissão onde tinha 5 vereadores ali, vereadores de extrema responsabilidade, né? Cito aqui o vereador Rodrigo Facchini, que está aqui junto com a gente. E que vereador Roque, conclui um segundo para concluir. E tivemos propostas, sim, para a Prefeitura Municipal. Ok, então, obrigado, vereador Roque. Obrigado. Ok, acabou o tempo. Vou passar a palavra ao vereador James para fazer a leitura da correspondência recebida. Recebemos do senhor prefeito municipal o ofício número 6825-319/2020, que solicita a retirada do projeto de lei número 95/2020, capeado pela mensagem número 34, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre a subvenção concedida ao sistema de transporte coletivo de passageiros em virtude da situação de emergência decorrente da pandemia causada pela Covid-19. Era isso que constava, senhor presidente. Ok. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária 213/2017, de autoria do vereador Fernando Crelli, do MDB, que institui a política do combate à obesidade, sobrepeso de criança no município de Joinville e dá outras providências com os pareceres contrários no mérito. Projeto de lei ordinária 82, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que fica instituído o Festival Estudantil de Música Feminina no município de Joinville, realizado anualmente, preferencialmente na última sexta-feira do mês de outubro, com parecer contrário de mérito. Grande expediente. Artigo 127 e 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de ordinário, projeto de lei ordinária 53/2018, de autoria do vereador Luiz Correia, do PSC, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Joinville e da outras providências. Vereador James Schroeder para a leitura. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, passo a leitura do parecer número 53/2018, em análise o projeto de lei número 50... Opa, perdão. O parecer não tem numeração. O projeto de lei é o número 53/2018. Da autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Joinville e dá outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação da proposição mediante a adoção de substitutivo global, conforme exposto no parecer número 42/2019. Análise. Embora a emenda da proposição represente erroneamente apenas a instituição da Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, o objetivo do projeto é instituir a referida data e ainda determinar a realização de atividades educacionais, como palestras, seminários, debates acerca do tema. Fato é
que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, diante das competências regimentais, aprovou o substitutivo global ao projeto, nele mantendo apenas a instituição da Semana Municipal. Logo, a presente análise contemplará apenas o referido substitutivo. Cabe destacar que, conforme entendimento firmado por este núcleo de consultoria técnica, a apreciação dos projetos que tratam da instituição de datas comemorativas e ou de conscientização é construída considerando 2 requisitos, os quais são apreciados de forma concorrente e complementar, sendo que o cumprimento de um deles não exclui a necessidade do cumprimento do outro. O primeiro deles é a não existência de legislação vigente semelhante, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. Nesse caso, compreende-se que, havendo outra lei que apresente objeto idêntico ou semelhante, não é necessária legislação municipal sobre tal matéria, uma vez que o que se busca com a aprovação de um projeto é que ele, ao tornar-se lei, cumpra determinada função social, alcançando impacto social e promovendo mudança efetiva na vida dos cidadãos. Pois bem, inicialmente foi realizada pesquisa a fim de averiguar se já há no ordenamento jurídico normativo lei com objeto semelhante. Verificou-se que a Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017, que consolidou as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, avocou o dia 6 de dezembro como, abre aspas, Dia da Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, fecha aspas. Além dessa data, há outra data de referência no calendário oficial do Estado, qual seja, abre aspas, Semana Estadual de Mobilização e Combate à Violência contra a Mulher, fecha aspas, a ser comemorada na última semana de novembro. Ademais, também está vigente no sistema jurídico legislativo municipal uma lei com objeto semelhante, a Lei 5.827, de 15 de junho de 2007, a qual dispõe sobre a realização de campanhas educativas contra a violência à mulher. Entre outras ações, a referida lei busca coibir as formas de violência e informar as vítimas sobre os serviços de atendimento especializado. Ou seja, o objeto da presente proposição já está contemplado em lei municipal e leis estaduais, demonstrando a desnecessidade da matéria e findando a análise de mérito. É importante ressaltar que não se trata de ignorar ou diminuir a importância do tema central ora debatido, qual seja a violência contra a mulher em suas diferentes formas. Porém, deve-se atentar para a repetição de normas, especialmente normas simbólicas, as quais não alteram a realidade social e produzem efeitos na vida dos cidadãos. Apenas contribuem para a inflação legislativa. Ademais, cabe lembrar que a mera reiteração de normas jurídicas nacionais e estaduais pelas quais esferas da federação não compatibiliza, ou pelas demais esferas da federação, não compatibiliza com o exercício da competência legislativa suplementar. Ou seja, o mesmo assunto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar aquela considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Por fim, registra-se que não é necessária a instituição de lei municipal para que então sejam providas ações de conscientização junto à sociedade. Ademais, projetos de lei de datas comemorativas não têm o condão de gerar obrigações a quaisquer órgãos públicos pela realização, promoção e ou apoio a eventos relativos às efemérides que porventura venham a existir. Deve-se, com isso, afastar falsas expectativas que possam advir da aprovação dos referidos projetos. Conclusão. Com base na argumentação acima discorrida, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Assim se manifesta o vereador Rodrigo Facchini, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Cidadania. Está lido o parecer, senhor presidente. Ok, vereador Gêmeos, muito obrigado. Conforme o artigo 149
do Regimento Interno, o projeto que receber o parecer contrário quanto ao mérito, todas as comissões pelas quais tramitar será tido como rejeitado, salvo recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, a proposta no prazo de 10 dias úteis, a contar da leitura dos pareceres em plenário. Aguarda-se o prazo regimental e, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Luiz Corrêa, do PSC, que institui o programa Na Escola Segura, na escola pública privada do município de Joinville e da outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres contrários na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e Educação. São 2 pareceres contrários. Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, passo a leitura inicialmente do parecer número 11 da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Em análise, o projeto de lei número 228/2018, de autoria do vereador Lilson Correia, que institui o programa Escola Segura nas escolas públicas e privadas no município de Joinville e da outras providências. Preliminarmente, em juízo de admissibilidade, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela rejeição do projeto, conforme exarado no parecer número 413, de 2018. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia igualmente se manifestou pela rejeição do projeto, conforme exarado no parecer número 7/2020. Não foram apresentadas emendas ou substitutivos. Agora vem a proposição para ser analisada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos nos limites da competência atribuída pelo Regimento Interno. Análise. O projeto intenta instituir o programa Escola Segura nas escolas públicas privadas do município de Joinville e da outras providências. Como justificativo, o vereador proponente afirma que sabemos que, muito além das brigas e rixas entre alunos, existem também os fatores externos, como pais que batem em seus filhos e, por isso, estes se tornam mais agressivos no ambiente escolar. Traficantes que contratam alunos para venderem drogas dentro ou nas portas das escolas. Gangues formadas pelas próprias crianças e adolescentes, entre outros fatores que possam gerar consequências desastrosas, como o massacre do Rio de Janeiro, na cidade de Realengo, no ano de 2011. O presente projeto de lei visa trazer dentro da comunidade escolar a informação sobre possíveis causas da violência em sua comunidade, ajudando nas soluções dos problemas. Ao chamar os alunos para participar desse processo, denunciando anonimamente as agressões, crime ou atos infracionais, acreditamos estar criando um importante instrumento de prevenção e repressão a esse tipo de violência, além de possibilitar a identificação de outros problemas, evitando com isso tragédias de proporções inimagináveis, que estão além do convívio escolar. A proximidade entre os alunos e a escola cria-se um fator muito importante na luta contra qualquer tipo de violência. Com essa proximidade e a preservação do sigilo e a identidade dos alunos, queremos buscar a solução dos problemas através do presente projeto. Ademais, a presença das autoridades competentes para receberem as denúncias em datas pré-definidas dentro da escola ajudará também a trazer um maior sentimento de segurança, além de demonstrar que o poder público está atento às questões sensíveis aos membros de cada comunidade escolar. A Comissão de Educação, em março do ano passado, decidiu submeter o projeto à análise do Conselho Municipal de Educação, solicitando a manifestação desse intermédio de parecer fundamentado, conforme o ofício número 306. Em resposta, o Conselho Municipal de Educação, por intermédio do ofício número 125, apresentou o parecer número 158, aprovado por unanimidade na plenária de 4 de outubro de 2019, manifestando-se contrário à aprovação do projeto de lei 228/2018. No parecer número 158, o relator teceu considerações quanto à legalidade, quanto ao mérito e aderindo aos fundamentos do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nos informes técnicos número 6 e 7, que o consubstanciam. Outro elemento de legalidade trazido pelo parecer do Conselho Municipal de Educação se refere aos limites da abrangência do Sistema Municipal de Educação, ao qual a municipalidade está restrita a normatizar. Desta feita, ainda quanto à legalidade, lembramos que o Conselho Municipal de Educação, em sua área de atuação nas escolas públicas de ensino fundamental e centros de educação infantil e privados, assim
cabe expedir parecer somente no tocante a essas unidades, não compreendendo as demais escolas privadas do município de Joinville. Essa ponderação é extremamente relevante, pois o projeto, ora analisado, se refere em seus dispositivos indiscriminadamente às escolas públicas e privadas do município de Joinville, por conseguinte, pretendendo que o alcance da lei atinja a universalidade das escolas, o que acaba por exceder a composição do Sistema Municipal de Educação previsto no artigo 4º da Lei Municipal 5.629, de 2006. Por conseguinte, como o projeto se refere indiscriminadamente às escolas públicas, que também podem ser estaduais e federais, e escolas privadas, acaba por gerar uma intromissão normativa sobre as instituições de educação de outras esferas, sujeitas a normatizações no seu próprio âmbito, dentre elas o Sistema Estadual de Ensino. Isso porque a organização e a estrutura dos sistemas de ensino no Brasil se dá no regime de colaboração e cooperação. Nesse regime, as escolas públicas da rede estadual de ensino e as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, por exemplo, estão sujeitas aos regramentos e normatizações do sistema estadual de ensino. Como elementos de análise de mérito, o parecer do Conselho Municipal de Educação trouxe as seguintes considerações relevantes. Após a análise do projeto e proposto e citado acima, o levantamento das atividades que ocorrem no dia a dia das instituições de ensino pública e privada do município de Joinville, constatou-se que os envolvidos contam com apoio pedagógico, orientador pedagógico, professores e assistentes, e pais ou responsáveis que atendem às necessidades, não tendo necessidade da proposta encaminhada. Nos casos que não possa ser utilizados os meios normais nas escolas de Joinville, os mesmos podem procurar a ouvidoria da Prefeitura e o Conselho Municipal de Educação, tanto pessoalmente como por telefone e e-mail. Assim, quanto ao mérito da matéria, consideramos de pouca relevância, pois sabemos que já existem dinâmicas eficazes que são desenvolvidas nas unidades de ensino com o mesmo objetivo, atendendo às necessidades que são apresentadas. Além das questões enunciadas no parecer número 158/2019, uma série de ações nesta mesma temática tem sido elencadas pelo Conselho Municipal de Educação em diversos pareceres recentes. O parecer número 232/2019, por exemplo, apresenta um rol de ações e projetos desenvolvidos que contemplam as mesmas matérias apresentadas pelo projeto de lei analisado, entre as quais são citados o projeto Jovens de Atitude, participação da Comissão Intersetorial da Rede de Atendimento Psicossocial de Joinville, acompanhamento mensal das ocorrências de bullying e cyberbullying, e o que você tem a ver com a corrupção, além de caráter conta, teoria das restrições para a educação, projeto Conversando a Gente Se Entende. No que concerne ao projeto ora analisado, evidencia-se, portanto, a sua inadequação sob o ponto de vista da legalidade e evidente violação do princípio da autonomia da escola e a sua desnecessidade, no que tange a análise de mérito, porquanto a matéria da proposição já está contemplada por projetos e ações desenvolvidos no âmbito da rede escolar, com diversos parceiros, conforme supramencionado. Ressalte-se que, no referido parecer, o Conselho Municipal de Educação pode e deve ser aproveitado para consubstanciar a análise de mérito também na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, uma vez que se evidencia por meio dele que não haverá prejuízo para o tratamento da matéria na proposição, ainda que o projeto seja rejeitado. Isso posto, quanto ao mérito, acatando as considerações apresentadas pelo consultor técnico legislativo Matheus Quadros, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Assim se manifesta o vereador Wilson Paraíba, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Cidadania. Na sequência, passo a leitura do parecer número 7/2020 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Inicialmente, cabe salientar que o projeto intenta instituir o programa Escola Segura nas escolas públicas e privadas do município de Joinville e dá outras providências. Nesse sentido, segue a justificativa do vereador, que já li ainda há pouco no parecer da Comissão de Cidadania.
Ocorre, dando sequência à leitura do parecer, que no mês de março do ano passado foi deliberado por esta Comissão de Educação, a qual decidiu que submeteria o projeto à análise do Conselho Municipal de Educação, solicitando a manifestação deste por intermédio de parecer fundamentado conforme o ofício 306. Em sua manifestação, o Conselho Municipal de Educação, por intermédio do ofício 125 de 2019, apresentou o parecer 158 de 2019, aprovado por unanimidade na plenária de 4 de junho e manifestando-se contrário à aprovação do projeto número 228. No parecer 158, o relator teceu considerações tanto de legalidade quanto de mérito, aderindo aos fundamentos do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e dos informes técnicos números 6 e 7 de 2018, que o consubstanciam. Quanto à legalidade, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores já se manifestou pela rejeição da matéria, visto que o projeto de lei fere o princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração. Cita também os informes técnicos números 6 e 7, de 2018, da Câmara de Vereadores, documentos que fundamentam e fazem considerações sobre a legalidade das proposições de iniciativa parlamentar que veiculam intenções que impliquem na interferência da organização e no funcionamento do Poder Executivo Municipal. Outro elemento de legalidade trazido pelo Conselho Municipal de Educação se refere aos limites que abrange o Sistema Municipal de Educação, no qual a municipalidade já está inserida. Essa ponderação é extremamente relevante, pois o projeto, ora analisado, se refere em seus dispositivos indiscriminadamente às escolas públicas e privadas do município de Joinville. Por consequência, pretende que o alcance da lei atinja a universalidade das escolas. Assim, considerando os requisitos necessários, recomendo, quanto ao mérito, pela rejeição do projeto 228/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, que institui o programa Escola Segura nas escolas públicas e privadas do município de Joinville e da outras providências. Deste modo, se manifesta o vereador Roque Matei, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Educação. Senhor presidente, estão lidos ambos os pareceres. Ok, vereador James. Conforme, então, o artigo do Regimento Interno, 59, o projeto que recebe parecer contrário quanto ao mérito, todas as comissões pelas quais tramitará, será tido como rejeitado, salvo recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores a ser proposto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da leitura dos pareceres em plenário. Aguarda-se o prazo regimental e, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Infelizmente, o nosso tempo regimental chegou às 19 horas. Na questão de ordem, o vereador Fábio D'Alonso. Abre lá, vereador. Acho que isso está fechado aí no seu... Deu agora. Senhor presidente, vou sugerir a Vossa Excelência leve a apreciação dos demais pares que tanto na terça como na quarta possamos abrir mão do tempo dos partidos políticos para que possamos avançar nas discussões dos projetos, as moções, enfim. Faço sugestão para Vossa Excelência levar a apreciação dos demais pares. Ok, vereador Fábio. A sugestão do vereador Fábio é que a gente possa ganhar um pouco mais de produtividade no dia de terça e quarta, ou seja, amanhã e quarta-feira, abrindo mão dos partidos políticos. O partido tem que abrir mão, tá? Cada líder. Começa pelo PSC. PSC, abre lá. Sim ou não? Tem os partidos aí? Abre, Jaime, abre aí. Abre aí, Jaime, teu microfone. Obrigado, senhor presidente. É o seguinte, presidente. Temos que ver o que temos em pauta. Agora, se tiver... Não. É para abrir... 3 projetos em pauta? Sim ou não? Tem 2 ou 3 projetos em pauta, daí como é que fica? Né?
Se a pauta tiver com mais projetos, a gente não Vereador sabe. Jaime, o senhor abre mão ou não? Não, claro que eu abro, mas se Então tá ok. tiver 1 ou 2 projetos e encerrar 2, 3 moções... Não, é que tem muito... Não, ninguém vai encerrar a sessão. Tem muitos trabalhos do colegas vereadores, entendeu? Sim, claro, claro. Vários. Concordo. E isso também Concordo. tem trabalho do senhor aqui também, tá? Sim, senhor, concordo. O PSC, ok. O MDB, vereador Roque Matei. Requerimento do vereador Fábio. Oi, eu não abro mão não do nosso tempo, tá? Não abre mão. O PSDB, vereador, nesse caso, Odir Nunes. Libera aí, vereador Odir. Aí, ok. Obrigado, senhor presidente. Nós não abrimos mão do nosso tempo e queria também sugerir que nós fôssemos até às 20 horas. Ok, vereador Odir, é sim ou não? É sim ou não? Ok. PL. Vereador Maurício. Presidente, podemos abrir mão na quarta-feira. Amanhã não. Amanhã nós já temos... Quarta-feira. Quarta-feira, sim. Ok. Aí tem depois a minoria, o PROS. PROS abre mão? Vereador Paraíba, né? PROS? Não, Paraíba não abre mão. A PSL, Tânia. A doutora Tânia não está na plataforma. Considerado não, porque não... Vereador James, PDT. Não abre... Presidente, não abre mão. Não abre, não. Não. PSD, o Fábio daí abre. Colegas vereadores, só um partido que foi o vereador Jaime praticamente. Então, continua, vereadora Ana, a senhora abre mão ou não? Porque só o Jaime... Eu fiquei envergonhada. Não. Oi? Quem que ficou envergonhado aí? Ok, encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaramos encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada 4 de agosto de 2020, terça-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.